10h28, Manhã Bandeirantes está no ar. Manhã Bandeirantes começando com notícia quente, notícia deste momento, notícia trazida pelo colega comentarista e apresentador aqui do Jornal Gente, Pedro Campos. Tem novidades, tem informação nova no caso Porsche, é isso, Pedro? Bom dia. Bom dia. É isso mesmo, viu, Sabino? Bom dia para você, para quem está nos acompanhando nessa manhã aqui no Manhã Bandeirantes. A promotora de justiça Monique Raton, do Ministério Público, denunciou o motorista Fernando Sastre, que estava na condução do veículo no acidente que aconteceu no mês passado na Avenida Salim Faramaluf, na zona leste de São Paulo. Ele foi denunciado por 2 crimes: homicídio e lesão corporal, os 2 na modalidade dolosa, lembrando que o homicídio tem uma pena de 12 a 30 anos nessa modalidade e a lesão corporal pode aumentar até 1/6 a pena desse crime. Se a justiça entender dessa forma, o Fernando Sastre vai sentar no banco dos réus no tribunal do júri. Resta, eu repito aqui, Sabino, a compreensão da justiça desse pedido da polícia e do Ministério Público, que são pedidos similares. Inclusive, a promotora também quer a prisão preventiva do acusado, com o seguinte argumento: ele tem tentado, de alguma forma, coagir as testemunhas do episódio. E por isso, tanto a polícia quanto o Ministério Público estão pedindo a prisão imediata para que ele responda ao processo atrás das grades. Em relação aos outros fatos que foram divulgados em relação a esse caso, a promotoria também concorda que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar para uma apuração mais rigorosa da conduta dos policiais militares que não realizaram o teste do bafômetro e liberaram o motorista do carro de luxo depois do acidente que aconteceu numa madrugada aqui na zona leste de São Paulo. Outro ponto importante dessa investigação é que para o Ministério Público não há dúvidas de que ele consumiu bebida alcoólica antes de assumir o volante. Não há o teste do bafômetro, mas há depoimentos de testemunhas, há um vídeo que comprova a tese de testemunhas de que houve uma discussão com amigos na saída de um bar, que alertaram sobre a possibilidade dele assumir o volante depois de ter ingerido bebida alcoólica, e o critério da perícia de que o automóvel estava numa velocidade muito superior à permitida na via, que é de 50 km por hora. Ele chegou a percorrer alguns trechos a 156 km por hora e depois, no momento da colisão, 114 km por hora. De qualquer forma, uma velocidade acima da permitida em via pública. Lembrando que esse triste episódio acabou com a morte de um trabalhador, um motorista de aplicativo que estava circulando e foi atingido pelo carro em alta velocidade, e o passageiro, que teve lesões, ficou internado por 10 dias aí na UTI de um hospital e ainda tem, claro, consequências a respeito desse acidente. Então a novidade do dia é essa, Sabino. O Ministério Público ofereceu a denúncia. Agora é aguardar o que a Justiça vai decidir a respeito desse caso para seguirmos com as investigações e levarmos o caso a julgamento. Homicídio doloso qualificado, não é isso, Pedro? Quer dizer, para a gente poder explicar, é um homicídio doloso que tem circunstâncias que podem agravar a pena. Eu imagino que, por exemplo, o fato de ele estar alcoolizado. Exatamente, Sabina. As qualificadoras, elas elevam a pena. Isso, claro, tudo fica para um momento posterior. O mais importante nesse momento é saber se a justiça vai entender que foi um crime doloso. Porque quando temos crimes de trânsito, normalmente a justiça ela acaba desqualificando, esse é o termo técnico, a denúncia para a modalidade culposa. E nesse caso, claro que a pena vai baixar muito, e a diferença básica é que no crime doloso de homicídio, nós levamos o caso ao julgamento popular. São pessoas do povo, 7 jurados do povo que vão decidir o futuro do motorista e julgar o caso. Se nós tivermos a modalidade culposa e a mudança de entendimento por parte da justiça, aí é um juiz singular, não tem júri, e a pena, é claro que é muito menor. Essas qualificadoras, elas serão importantes para serem debatidas no plenário do júri, e também tem um agravante de ter uma outra vítima que acabou se lesionando, não perdeu a vida, mas ficou bastante machucada com esse acidente. Então, o Ministério Público está cobrando aí da Justiça e pedindo uma punição bem rigorosa para o motorista desse veículo que colidiu lá na Salim Faramaluf, Sabino. E mais um pedido de prisão, dele? E mais um pedido de prisão. Na verdade, o Ministério Público está concordando com aquilo que foi relatado no inquérito policial,
Lembrando que durante a investigação a polícia já pediu a prisão, o que foi negado pela justiça. Ele se apresentou espontaneamente à delegacia, depois do acidente, no dia seguinte, já não era mais possível fazer o teste do bafômetro. A polícia não conseguiu a prisão temporária no primeiro momento, depois tentou a prisão preventiva, foram 2 negativas da justiça, e agora o Ministério Público, com a promotora de justiça Monique Raton, que é uma promotora de justiça nova, mas se mostra uma promotora de justiça com atenção à nossa legislação e aos critérios mais rigorosos que há no dispositivo legal, para levar esse caso às últimas consequências e dar uma resposta para a sociedade de um crime que chamou bastante atenção pela forma como foi cometido. Essa lesão corporal grave, que é do passageiro do carro em que o Fernando Sastre de Andrade Filho dirigia. Um amigo dele, que ele inclusive naquelas imagens que foram divulgadas na semana passada, conversa com o policial dizendo que ele e o Marcos, o amigo, estavam voltando para casa para jogar sinuca. Esse amigo dele, que também foi deixado ali pelo Fernando no local do acidente, ficou 10 dias internado na UTI, teve que passar por algumas cirurgias, inclusive a retirada de um órgão, porque esteve em estado de saúde gravíssimo. Agora, então, a gente tem algum prazo, Pedro Campos, para que a Justiça aceite ou não essa denúncia, ou não há prazo estipulado para isso? Não tem não, viu, Lopato? Não tem prazo, a Justiça deve se manifestar nos próximos dias, até porque é o seguinte, a Justiça pode pedir novas diligências, há alguns parâmetros que são colocados pela legislação nesse caso. Importante você frisar, essas testemunhas, elas são chaves também para a acusação, porque apesar de serem amigos do Fernando, né, esse amigo que estava dentro do carro com ele, que ficou gravemente ferido, e também a namorada desse amigo, eles foram categóricos em afirmar para a polícia que o Fernando ingeriu bebida alcoólica e que houve ali uma discussão na saída do estabelecimento para que ele não assumisse a condução do veículo. Tanto é que a namorada dele acabou indo com a namorada do amigo num outro carro. E ele, o amigo, sim, aceitou ir com ele e acabou ficando gravemente ferido nesse acidente. Pois é, e na semana passada, com a divulgação das imagens das câmeras corporais dos policiais que atenderam a ocorrência, dá para ter também a fala do bombeiro, né? Que chega lá junto com uma ambulância do Corpo de Bombeiros para fazer o atendimento, pergunta onde que está o motorista da Porsche? Aí dizem, a mãe levou para o hospital. E o bombeiro, na hora, responde o seguinte, os dois estavam totalmente etilizados, ou seja, o bombeiro que chegou ali para atender também essa ocorrência e tentar salvar o motorista de aplicativo, que foi levado, né, depois para um hospital, mas já estava morto, ele percebeu na fala e no jeito em que os dois estavam ali agindo, os dois que estavam na Porsche, que eles estavam bêbados, que tinham consumido bebida alcoólica. Então, essa também é, né, uma fala importante que surgiu só na semana passada. 10h30.